Olá, amigos do canal. Pedro Ernesto mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou dar sequência à parte final da construção do desempenho de granito. Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpa pela demora em estar postando esse vídeo, mas o que aconteceu foi que, por conta da pandemia, e eu trabalho numa fábrica do setor alimentício, a nossa carga horária ela aumentou muito, a demanda ela cresceu muito, então nós ficamos meio que restritos a trabalhar. Tinha vezes até que a gente trabalhou de domingo a domingo por uns 6 meses. Isso complicou bastante para realizar o projeto. Mas então eu tive que manter ele parado, não podia adiantar. Então eu queria pedir desculpas de coração quanto a isso. Após terminar a fase dos três planos, então virtualmente nós deveríamos ter três superfícies planas, porém não é exatamente o que acontece. O método dos três planos, ele, quando você começa a se aproximar dos 5 centésimos de precisão, ele começa a apresentar uma repetição dos erros, ou seja, você acaba tendo uma superfície côncava e duas ligeiramente convexas. Essa variação ela acontece, ela vai te dar aí uma margem de 3 a 5 centésimos. É, Fazendo uma pesquisa, inclusive eu queria agradecer um amigo do canal russo que me deu uma bastante dica relacionada a isso, o canal Grandstock. Eu vou até deixar o link nos comentários. Quem quiser estar seguindo aí para mais conteúdo sobre precisão. E ele me disse que isso pode estar acontecendo devido ao fato de eu não estar usando a pasta base de diamante. Então, onde a pressão das pedras ela acontece mais intensamente, ela está triturando os grãos de carbeto de silício. Eu fiz uma pesquisa e essa pasta base de diamante ela excede o orçamento e a proposta. Quase que compensaria mais comprar um desempenho do que comprar ela. A primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: você vai escolher uma das superfícies uma das três pedras que esteja com melhor acabamento, que tenha menor imperfeição, que pode ser qualquer uma das três, tanto a convexa quanto a côncava, não importa. Qualquer uma das três que você escolher para ser a superfície do topo. E as outras duas você vai colar na base dela e vai completar assim uma pedra. Bom, se você me perguntar se você pode colar uma outra pedra por baixo, bom, desde que seja um granito de boa qualidade, eu não vejo problema com relação a isso. Eu não recomendaria você fazer de concreto, cimento, nada disso. Uma pedra natural vai funcionar bem. Para quem não sabe, isso aqui é um cabeçote de compressor de ar desses compressores Bitzer. Eu tinha um aqui na minha casa, então eu acabei optando por usar isso como uma opção. Mas você que estiver fazendo aí, você pode usar qualquer superfície que já esteja basicamente próxima de uma superfície plana, que já tem uma pré-usinagem. Não precisa se preocupar com relação a esses furos. Então o que você vai fazer? Escolhido a pedra que você vai trabalhar, uma das outras duas você vai usar como base para você estar rasqueteando a superfície que você vai usar como lapidador. Então eu escolhi isso aqui porque já estava bem plano, ela tem um peso bem considerável, vai ajudar bastante nessa questão. Os furos aqui não vão me atrapalhar, inclusive os lapidadores eles já têm furos, e mas foi mais pelo peso e por ser de ferro fundido. Como eu gosto de ter uma opção onde qualquer um em casa possa seguir, uma coisa que eu encontrei que talvez ajude bastante vocês aí na casa de vocês, seria a base de um ferro de passar roupa usado. Você poderia estar usando ela como referência
ou até mesmo fundindo um lapidador, um quadrado de alumínio. O interessante é que o material que você esteja usando como lapidador ele tem que ser mais macio do que a superfície a ser lapidada. Olha aí, como vocês podem ver, ó, eu rasqueteei, eu apliquei a tinta na superfície e rasqueteei, ou seja, eu copiei o possível erro que tinha aqui como um negativo para essa parte aqui. Então, ela seria como se eu estivesse usando esta pedra aqui para fazer a lapidação dessa daqui. Eu não vou me aprofundar agora no rasqueteamento porque eu quero fazer um vídeo somente de rasqueteamento para vocês. Observem que ela quase não tem peso para poder movimentar sobre o granito, porque eles estão bem próximos de uma concordância, porque a diferença aqui ela é muito pouca. Eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês podem medir de forma caseira ao final do vídeo, mas eu garanto para você que ela está bem pouca. Então, funciona muito bem. Como eu disse, você pode estar usando qualquer superfície, vocês indo no ferro velho, e apenas para ajudar mesmo, para adiantar. É interessante que ela tivesse um certo peso para você simplesmente movimentar sobre o desempenho para que não haja interferência de peso da mão, porque a mão ela pode apresentar variações de peso, então ela pode acabar desbastando um lugar mais do que o outro. Se você não encontrar, alternativamente seria usar aquela parte que entra em contato com a roupa, no ferro de passar roupa, e um ferro descartado, obviamente, e você pode estar usando aquela parte. Ela é bem próxima de preciso, então você faz isso. Você vai pegar uma das pedras e vai copiar, vai rasquetear aquela superfície para bem próximo da precisão. Não precisa exagerar muito, porque conforme você for lapidando, ela mesmo vai chegando na precisão dimensional. A partir de agora, eu escolhi essa pedra aqui para ser a minha pedra de superfície. Ela estava com uma rugosidade melhor, inclusive eu a usei para fazer alguns testes com relação à superfície, ao lapidador, antes de eu postar o vídeo para ver se funciona. Então já me adiantei um pouco com ela. Mas poderia ser qualquer uma das três, como eu disse. Mas é interessante essa escolha que tenha melhor superfície, que tenha menos depressões, que tenha menos cavidades de cristal. Então você escolhe a pedra que é melhor para você, que você escolher, e as outras pedras serão coladas sobre ela. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar muito bem as costas da superfície da pedra para poder a massa estar aderindo aqui. E feito isso, vocês vão correr uma lixa sobre a segunda pedra, que vai ser a que vai colar nessa parte aqui. Nesse momento você só vai fazer isso nessa pedra aqui ou na outra que for ficar colada diretamente com a primeira. Eu já procedi com o lixamento aqui na superfície e na parte de trás eu fiz uma lavagem aqui com ácido clorídrico. O ácido clorídrico você encontra normalmente em produtos como limpa-pedra e aqueles limpadores de piso. E ele promove um desbaste, uma abrasão na superfície do granito bem profundo. Então deixa ele bem suscetível à aderência da cola. Para poder estar unindo as duas partes, eu vou estar usando essa massa plástica. Ela é um composto bicomponente, ou seja, ela usa uma resina e um catalisador. Ela é bem interessante, eu fiz um teste com ela
colando duas superfícies e depois que ela seca, ela mantém uma estrutura muito boa, até porque o desempenho de granito ele não é uma ferramenta que você move constantemente, ele fica bem fixo. Então ela ajuda a preencher qualquer imperfeição que tenha na parte de trás da pedra, unindo bem as duas. E então seca bem rápido, dá para trabalhar legal. Você pode misturar ela diretamente sobre a superfície que você vai estar utilizando, né, que é a base. E essa base é interessante que como essa daqui vai ficar abaixo, você disponha três objetos de tamanho aproximado, assim como três portas, abaixo dela. Fazendo isso, você garante que você vai ter uma distribuição exata do peso da pedra sobre ela. Aí, pessoal, uma vez catalisado, vocês têm que trabalhar com uma certa velocidade, porque o processo ele é apenas uma via. Você não pode mais voltar depois que ele começa. E a ideia aqui é que você espalhe bem sobre toda a superfície. Não precisa ser uma camada muito grossa para não interferir na precisão, mas é legal que espalhe sobre toda a superfície da pedra para que a próxima esteja contato total com ela. Bom, após você colocar a pedra sobre a outra, você vai movimentar assim, pressionando ela, apoiado com as duas mãos sobre a superfície, e antes que ela se seque, você vai estar colocando a outra pedra sobre as duas para poder auxiliar no peso. Então por isso que eu disse que não era para ainda não colar outra pedra, porque a gente ia precisar do peso dela. E isso é interessante porque como elas estão bem próximas, ela vai distribuir o peso de forma igual. Então se eu colocasse algo mais pesado, algo, vamos dizer, igual a própria peça que eu vou usar, podia haver alguma distorção. As pedras elas já se colaram, você pode ver, elas já estão grudadas, mas a cura efetiva mesmo ela acontece depois de aproximadamente 2 horas. E o que a gente vai fazer agora é a mesma coisa lá de cá. Vai estar lixando, aplicando o ácido clorídrico, limpando muito bem e depois aplicando a massa plástica, porque agora ela vai apoiar com o peso das duas pedras juntos. Então garante que não vai haver bolsas de ar entre uma e outra. Vai garantir que a massa vai pegar bem nelas todas. Lembrando que elas têm que estar apoiadas. Olha aí, pessoal, as três pedras já estão coladas. Como vocês podem ver, ó, né, acontece uma variação, né? Porque quando eu fiz o corte acabou não saindo tão preciso, mas isso não interfere porque nesse caso não vou utilizar as laterais da pedra como referência. Então depois é só usar um disco diamantado e desbastar ele aqui, não vai ter muito problema. Agora eu vou aguardar ela secar para a gente poder dar continuação na lapidação final. Esse processo aqui é importante porque ele tem duas coisas. A primeira, ele vai garantir que a pedra vai ficar o mais estável possível. Ela não vai estar mais como se fosse uma pedra de 2,5. Ela não vai estar exatamente como uma pedra dessa espessura, mas também não vai estar como uma pedra fina. Ela vai ser um pouco mais resistente, um pouco mais fraca, vamos dizer assim, do que as três juntas, estavelmente falando, né, na questão de estabilidade, mas ainda assim ela é muito mais forte do que se elas estivessem individualmente. E a outra coisa é que ela vai ter um peso que vai servir de lastro para quando a gente estiver lapidando ela se manter, ela não ficar chacoalhando para lá e para cá,
o que pode ocasionar em desvio. As pedras já se secaram, elas já estão grudadas e agora a gente vai começar o processo de lapidação final. Novamente a gente vai usar essa pasta esmerilho de válvulas, mas eu tive que comprar mais 2 potes quando eu estava fazendo essa parte aqui do projeto, então eu meio que recomendo a vocês que busquem o carbeto de silício em pó na internet, que sai muito mais em conta. Eu vi ele na faixa de R$ 30 o quilo, e está saindo praticamente o mesmo preço desse potinho de pasta. Ele rende muito mais, isso eu te garanto, porque essa pasta aqui, por causa desse óleo, ela atrapalha bastante. É uma coisa bem acessível, o carbeto, o correio entrega bem, assim, rápido pelo que eu vi na minha região aqui. Então eu recomendo, você pode comprar o grão 400, o grão 800, então você vai gastar aí R$ 60 mais o frete e pode guardar porque nos projetos futuros do torno mecânico a gente acaba usando também, então vale a pena. Se fosse a pasta base de diamante, a gente teria que estar utilizando um rolo parecido com o que eu construí para ajustagem de metal, para estar passando sobre a superfície e aplicando o abrasivo sobre a superfície. Isso faz com que ao passar o rolo de metal duro sobre a superfície, o abrasivo incruste no lapidador e ele rende muito mais. Então, às vezes um tantinho assim, desse de pasta, que tem aqui, vamos dizer, sei lá, 10 gramas, ele, aqui ó, 110 gramas, 55 gramas de cada. Então, tanto esse de pasta base de diamante, os caras lapidam um desempenho do tamanho dessa placa de MDF. Mas, como eu disse, é inviável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar ele todo sobre a superfície, porque ele não vai fazer diferença. Incrustar aqui, ele não faz diferença. Então, eu vou aplicar ele todo sobre a superfície para poder estar fazendo a lapidação. Esse processo ele não interfere muito sobre a precisão da pedra. Ele realmente melhora bem a rugosidade. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que você tem que usar a pasta fina. A pasta grossa você já usou no método dos 3 planos, porque senão você pode criar uma superfície muito áspera e ela acaba retendo tinta e fica bem ruim para trabalhar. Então você vai fazendo cerca de 400 ciclos e depois você confere. Devo dizer para você que não é um trabalho muito rápido, ele vai consumir um pouco de tempo, mas no final vai valer a pena, vocês vão ver. Bom, pessoal, já se passaram 6 horas desde que eu comecei a lapidação e o resultado é esse aqui, ó. Vocês podem ver que a superfície ela melhorou bem. Então, agora o que a gente vai fazer é utilizando a superfície sem a adição de pasta, com a superfície bem limpa, mais limpa possível que você conseguir. Você vai movimentar somente a ferramenta que você estiver usando como lapidador. E isso é para você remover qualquer arranhão superficial que possa ter, alguma incrustação que algum abrasivo possa deixar, mesmo depois de limpo. Então você vai fazer isso algumas vezes, umas 100 vezes, e vai fazendo esse movimento, dessa vez sem nada, ó. Percebe que, olha, não tem peso, ó. E ele flui bem, ó. Ter feito os ciclos de passar apenas o lapidador, agora a gente vai fazer o polimento. E isso aqui é pasta de polir, né? Massa de polir. O que a gente vai fazer? Vai aplicar sobre a superfície e usando um tecido mais grosso assim, igual jeans, brim, a gente vai fazer o polimento
bastante força, usando as duas mãos. E lembrando, não pode passar cera. É a pasta de polir, que na verdade nada mais é do que um abrasivo muito fino, extremamente fino, diluído num agente à base de material orgânico. Alguns são derivados de petróleo, mas esse aqui no caso está falando que é orgânico. Ele é removível em água, né? Base de água. Então, acredito que talvez seja látex. Então a gente vai aplicar ele todo sobre a superfície do desempenho e vai fazer bem forte nele todinho. Você não precisa se preocupar em mudar a proporção dimensional, a estrutura dimensional do desempenho, porque não tem como acontecer. Ele não vai remover material suficiente para isso. Ele vai simplesmente dar um acabamento melhor e terminar de remover os riscos que ficaram. Terminei o polimento. Obviamente que pode ser melhorado depois, essa fase aqui. Eu esqueci de mencionar, mas você não pode usar politriz, não. Tem que ser manual mesmo, porque aí com a politriz, sim, você pode danificar, pode mudar a geometria. Essa peça aqui é uma peça que eu estava lapidando e eu usei ela no primeiro desempenho que eu fiz, naquele pequeno que eu mostrei no primeiro vídeo. Então, ela já é meio lapidada e olha só que bacana. Vou fazer com a outra mão aqui. Então, esse é um nível de precisão que você consegue usando esse método. Olha como é que melhorou significativamente a rugosidade da superfície. Bom, agora que nós já terminamos a lapidação do desempenho, a gente precisa estar aferindo ele para saber qual grau de precisão que nós obtivemos após o trabalho. Existem alguns métodos que você pode estar usando. Esse método que eu vou trazer não é o que é feito pela indústria. De certa forma, ele é uma adaptação para ser mais simplificado. Na indústria, normalmente eles usam ou a combinação de alguns métodos, mas todos eles utilizam ferramentas que são ou um tanto específicas ou um tanto caras, então não justifica fazer isso numa oficina hobby. Basicamente aqui, o que eu fiz foi o seguinte: eu dividi o desempenho, igual está aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, e eu vou estar fazendo a medição da planicidade nessas linhas, porque desempenhos feitos usando o método do 3 planos, eles não tendem a apresentar variação pontual. Normalmente eles apresentam concavidade ou convexidade. Isso é comum até em desempenhos industriais mesmo. Empenhos pontuais eles costumam aparecer depois de um tempo. Mas isso é para pedras muito grandes mesmo, aquelas de 1 metro. Elas flutuam quando elas, após muito tempo apoiada em uma superfície, elas tendem a copiar esse apoio. Então isso é chamado de flutuação. Por um desempenho dessa medida, não vai acontecer, mas é só para vocês saberem. Então, o que acontece? Eu peguei a medida de todas as linhas, de um extremo ao outro, e eu anotei aqui. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa linha tem 33 centímetros de comprimento, 33,5, dividido por 5, porque 1/5 é o local onde eu vou posicionar os meus blocos padrão para poder estar fazendo a medição. E
Isso é uma constante, não importa o tamanho da régua, ela sempre vai ser posicionada a 1/5 da medida que você queira estar fazendo a medida. A 1/5 do comprimento que você quer fazer a medida da peça. Então, olha só, eu tenho aqui 33,5, que é o comprimento total da régua. Então, eu peguei 1/5, vai dar 6,7. Então, eu medi daqui até aqui, 6,7. O meu bloco padrão tá aqui. Mesma coisa é para essa linha aqui, ó. A G e a H, que é essa daqui, vai ficar posicionada aqui. E a E e F posicionados aqui. Falando um pouco das ferramentas, elas são ferramentas simples. Essa régua que eu estou usando, eu encontrei ela numa sucata e eu acredito que seja bem difícil para qualquer um encontrar. Porém, meu amigo Renato do canal Trocando Conhecimento, Renato Trocando Conhecimento, ele está desenvolvendo um trabalho bem interessante sobre réguas de ajuste usando o método do 3 planos. Como ele já tem um material bem avançado, eu não me preocupei muito em estar aprofundando. Então, caso você não encontre nada que seja parecido na, aí no, na sucata ou você não tenha como encontrar, você pode estar fabricando a sua régua usando o método 3 planos, que é basicamente o mesmo método que eu abordei aqui, e ele usa uma viga aí para poder fabricar. Essa daqui eu achei interessante porque ela tem um esquadro muito bom, ela está dando 90 graus com uma boa precisão, então vai ajudar bastante. Por ela ser de alumínio, ela não pode ser usada para um teste de atrito. Por exemplo, passar tinta nela e correr sobre uma superfície. Ela vai arranhar, pode ter um arranhão profundo e com o tempo ela perde a precisão. Mas para esse tipo de teste ela é ideal. Falando dos blocos padrão são umas ferramentas utilizadas pela indústria, elas já vêm com várias medidas padrão. Elas são bem difíceis de serem encontrados. Quando você encontra, eles custam caro porque são vendidos em jogos. Aqui no caso a gente precisaria de 3. Mas para contornar isso, o que eu usei são esses rolamentos, a pista do rolamento axial, né? Rolamento de encosto. Eu cortei em 3, depois eu fiz um pequeno trabalho de lapidação para tirar essas bordas. E como eles pertencem à mesma pista, eles têm uma medida bem boa. É bem interessante mesmo. Eu conferi com o micrômetro, variação mínima. Então, você pode estar sem fazer nada, você pode estar confiando. É interessante que você procure algum rolamento que não esteja sido muito usado para não estar deformado. Mas é uma ideia interessante, eles são de metal bem duro. Isso aqui é um canivete de lâminas, um calibre de lâminas. Então ele consiste de várias lâminas juntas e cada uma dessas lâminas tem uma medida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa aqui é de 4 centésimos. Olha lá. E elas têm várias medidas. Aqui, a mais fina que tem nesse canivete aqui é 2. Eu acredito que seja a mais fina de todas. Não teria como ter 1/100º de medida. E no mesmo lugar onde eu comprei essas lâminas de ajuste. Essas aqui tem 5 centésimos. Tem 5 centésimos. Elas, no mesmo lugar que eu comprei, encontrei elas. Elas vão servir de bastante ajuda. Porque senão eu teria que comprar mais 2 canivetes. Então não resolveria. Basicamente a ideia aqui é eu realizar um teste. Eu vou movimentar o bloco padrão sobre a régua que está apoiada nos outros blocos. E caso ela apresente ela agarre em algum lugar, eu vou medir a variação que está acontecendo. Bom, vocês podem ver aqui que ela passou em toda a superfície. Ela não agarrou.
Porém, isso só por si só não me diz que está plano. Me diz que é, ela não está côncava, mas ela pode estar convexa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para poder testar essa variação e realmente ter um número que vai indicar a precisão do desempenho. Bom, se você notar, você vai ver que agora eu apoiei as lâminas de 5 centésimos abaixo dos blocos padrão. Então, ou seja, agora sim a lâmina, o bloco vai passar muito bem sobre a régua, porque ela está 5 centésimos mais alta. Porém, como eu não tenho a lâmina de 1 centésimo, mas eu tenho a lâmina de 5 centésimos e 4 centésimos, eu posso usá-la para poder testar, para poder ver se eu tenho uma variação de 1 centésimo sobre o barramento e sobre o desempenho. E olha só, que interessante, ó. Quer dizer, eu não tenho o número exato, porque fisicamente assim seria muito difícil de conseguir, mas olha lá. Então, ó, quer dizer, eu tô tendo aqui uma variação de 1 centésimo. Deixa eu ver se eu consigo novamente. Não, foi uma leitura errada. Olha lá. Então, ou seja, quer dizer que nesse barramento, nessa linha, que no caso é essa linha aqui, ó, eu tenho menos de 1 centésimo de variação. Então, eu vou pegar a caneta, eu vou anotar 1 centésimo. Agora eu vou fazer o mesmo teste nessa linha aqui, ó, para poder ver a variação. Então, poder estar acompanhando, ó. Vocês notarem que tá passando, tá basicamente o mesmo que aconteceu com o outro. Então, eu posso afirmar que, obviamente, eu vou fazer o teste mais aprofundado. A ideia aqui é que você divida os pontos, marque e jogue aqui na tabela, mas para simplesmente aferição, esse método aqui já me disse que tanto no sentido assim, quanto no sentido assim, nos eixos x, y, eu tenho uma precisão de no mínimo 1 centésimo, o que eu posso considerar excelente para uma máquina para uma ferramenta que foi feita sem utilizar recursos de precisão e com custo no limite do que é considerado baixo. Eu ganhei as pedras, encontrei essa peça aqui no ferro velho, eu paguei o valor de peso. O mesmo aconteceria se você fizesse a ferramenta. Então, eu não tive nada de custo. Foram algumas horas realmente, mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Eu já conferi todos os ângulos, então eu sei que ela está nessa variação de 1 centésimo, em momento algum passou, mas eu queria fazer uma demonstração para vocês. Então, fiquei muito satisfeito com o resultado. Quanto às bordas do desempenho, o que eu preciso fazer agora é proteger a superfície e desbastar, como eu havia mencionado, e não fazer uma caixa de proteção, porque ele não pode ficar exposto. Mas basicamente é isso. Isso conclui o projeto do desempenho. Todo o torno vai ser construído em cima desta ferramenta, então a precisão do meu torno vai ser espelhada por esta ferramenta e com elas muitas outras ferramentas elas vão acabar vindo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço mil desculpas pela demora em estar postando essa continuação.
E breve a gente vai ter mais vídeos, agora mais aprofundando no tema metrologia. E até o próximo vídeo.